Fala, amigo youtuber, como é que tá você? Tudo bem? Desejo que sim. Estamos aí mais uma vez trazendo novidades e dessa vez uma novidade bem bacana. Um conhecimento que você precisa ter para ter a noção de geometria e entender melhor os triângulos. Isso mesmo, os triângulos. E aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha se gostar das nossas aulas e ajude aí quem está iniciando aí com vídeos programados, pensados em você, aluno, para que você fortaleça seu aprendizado na geometria. E deixamos de blá 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 e vamos para o que importa. Fala, galerinha, vamos conhecer aqui os triângulos, né? Na verdade, o que é um triângulo? Pela definição de triângulo, um triângulo é uma figura geométrica formada por três segmentos de reta e por três ângulos, consequentemente. Ou seja, é um triângulo formado por três lados e três ângulos. Isso é um triângulo. Só que o triângulo ele pode ter vários entendimentos. Vamos primeiro conhecer aqui os triângulos em relação ao número de lados. Então, os triângulos em relação aos números de lados, eles têm três definições. E aqui a gente vai conhecer a partir da formação desses triângulos. Ó. Imagine que eu tenho um triângulo aqui, que ele é formado por três segmentos de reta. Nós podemos dizer aqui também que nós vamos ter três ângulos. E aqui, por ter três segmentos de reta, e todos os segmentos diferentes, ó, 2 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, a gente diz que esse triângulo tem todos os lados diferentes. E esse triângulo, por ter todos os lados diferentes, ele recebe essa nomenclatura. Triângulo escaleno. E aí, o que é um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno é um triângulo que tem todas as suas medidas com lados diferentes. Isso é um triângulo escaleno. Já nesse outro triângulo aqui, que a gente pode até chamar de triângulo B, você observa que ele tem três segmentos de reta com a mesma unidade de medida, ó. 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. Muitas vezes, esses tracinhos, eles significam que os lados são iguais, ó. Então, aqui está indicando que são dois tracinhos em ambos, então são três lados iguais. Então um triângulo para ter três lados congruentes, três lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. E aí é uma palavrinha que ele se resume da seguinte forma, ó. Látero significa lados, equi significa uma igualdade, então são lados iguais. Como aqui eu estou formando um triângulo, eu sei que são formados por três segmentos de reta, como também três ângulos, então na definição de lados, ele é um triângulo equilátero. Por quê? Porque ele tem três lados côngruos, três lados congruentes, três lados com a mesma medida, três lados iguais. E já nesse outro agora ficou fácil, hein? É só unir o que está faltando. Mas mesmo assim, vamos para a observação dele. Ó. Esse é um triângulo que ele está dizendo que dois segmentos equivalem a 7 centímetros e a base é 4 centímetros. Então, nós podemos observar que ele tem dois lados comuns e um lado diferente. Então, para isso, ó, ele é chamado de um triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque ele tem dois lados iguais e um lado diferente. Mas na definição a gente pode colocar simplesmente como sendo triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. E aí eu vou deixar para você tirar um print que a nossa aula continua, hein? Já tirou o print? E agora, na continuidade da nossa aula, vamos aqui fazer um paralelo em relação aos triângulos com referência aos lados e também ao perímetro. O que é o perímetro de uma figura qualquer? Perímetro é a soma de todos os seus lados. Aí imagine aqui que eu tenho um triângulo equilátero e ele diz assim, ó, eu tenho um triângulo equilátero em que a medida do perímetro equivale a 27 centímetros. Qual é a medida de um segmento dos seus lados? Aí, como eu sei que equilátero equivale a três lados iguais, então para saber a unidade de medida de um segmento de reta, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o total, que o perímetro seria a soma de todos esses lados, e dividir por 27. 27 dividido por 3, 9. Então eu tenho que cada segmentozinho de reta desse triângulo equilátero equivale a 9 centímetros. Imagine aqui que agora ele dissesse o seguinte, ó, eu tenho que em um triângulo isósceles, o perímetro equivale a 20 centímetros e o menor lado equivale a 4 centímetros. Qual é o valor de um dos outros lados? Aí eu tenho que entender o seguinte, ele já disse que é um triângulo isósceles.
Se é isósceles, dois lados são congruentes, são comuns. E o outro lado diz que é o menor lado, que equivale a 4 centímetros. Porém, a soma desses três lados são 20 centímetros. Como ele quer saber aqui, ó, um dos outros lados, o que eu vou fazer? Se a soma já foi dada, que é 20 centímetros, eu vou diminuir o menor lado, que é 4. 20 menos 4, 16. Então, eu tenho que a soma desses dois lados equivale a 16. Qual é a medida de um deles? Aí eu vou ter que dividir por 2, porque eles são comuns, né? Assim? Então, 16 dividido por 2, eu tenho que a medida de um dos outros lados equivale a 8 centímetros. E aí a gente tem, ó, 8 e 8, 16 mais 4, 20. Então, é um triângulo isósceles, por quê? Porque ele tem que ter dois lados comuns, dois lados congruentes. Imagine que agora, nesse triângulo escaleno, ele diz, olha, eu tenho um triângulo escaleno de medidas 8 e 6 centímetros. Qual é o perímetro desse triângulo? Aí eu tenho que analisar e ver que a soma de todos os lados equivale ao perímetro, porém está faltando um lado. Como está faltando um lado, eu tenho que descobrir. E aqui nada mais é do que um triângulo que eu posso dizer que é um triângulo pitagórico em comparação com o triângulo 3, 4, 5. E aí eu vou utilizar a referência do meu triângulo 3, 4, 5 do Teorema de Pitágoras. E aí no meu triângulo 3, 4, 5 dá para a gente encontrar o outro lado. Se você não assistiu ainda essa aula, então vá lá no nosso canal, já tem aí aula preparada para você tirar todas as dúvidas. Então falta encontrar esse lado. Eu posso fazer um paralelo com o triângulo pitagórico 3, 4, 5. E aqui eu vou ter a medida do lado que eu não sei ainda. Ah, e aí, como é que eu faço? Eu observo, ó, se eu comparar aqui o menor lado, que é chamado aqui de segmento de reto, que está unido ao ângulo reto, que aqui ele é chamado de cateto, meu menor lado aqui é 6, então meu menor lado é 3. Eu vou olhar quantas vezes esse número ele foi ampliado. Então, no nosso triângulo pitagórico, ele foi ampliado para cá 2 vezes. Então, eu posso multiplicar esse 2 vezes por todos os lados que eu encontro o valor que eu quero. Ó. 2 vezes 4, já tenho, 8. 2 vezes 5, que é a nossa hipotenusa, 10. Então eu tenho que esse lado que falta seria 10 centímetros. Mas como ele quer o perímetro, agora ficou fácil. A gente vai ter que somar esses valores. 6 mais 8, 14, mais 10, 24. Então eu tenho que o perímetro do nosso triângulo escaleno equivale a 24 centímetros. E assim a gente traz aqui informações para que vocês possam estar aprofundando o conhecimento de matemática em relação aos lados. Na próxima aula a gente vai trazer conteúdos também da geometria, trabalhando agora a questão de ângulos, como é que eu defino um triângulo em relação aos ângulos e também como é que eu conheço ângulos em um triângulo qualquer. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.